Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse ambiente. Hoje o cenário tá diferente, eu tô gravando num lugarzinho que é muito especial para mim e continuamos com o devocional em forma de parábolas. Estamos fazendo um estudo bíblico das parábolas de Jesus e eu tô amando isso, porque é uma forma da gente aprender de acordo com o que ele falava, sabe? Eu acho muito incrível. Então hoje vou trazer para vocês a parábola do grão de mostarda. Se vocês conseguirem comentar, falar o que é que vocês estão achando das parábolas, eu vou gostar. E essa parábola também está no livro de Mateus, está em Mateus 13, a parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Veja só, mais uma vez ele usa exemplos da época, do contexto em que aquelas pessoas viviam, para que elas conseguissem compreender o que ele estava falando. Aqui no livro de Mateus, Mateus foi um dos discípulos de Jesus e ele era muito detalhista. Então, o livro dele é um livro muito detalhado, que ele escreveu com muitos detalhes. Ele escrevia o que ele via que estava acontecendo. Tipo, os discípulos de Jesus estavam sempre acompanhando ele. Então, Mateus começou a escrever tudo que via. E aí, quando Jesus falava em forma de parábolas, Mateus estava ali anotando, documentando o que ele tinha falado para as pessoas. E aí, ele usou aqui essa parábola do grão de mostarda. E ele fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Que tamanho que é uma mostarda, um grão de mostarda? Tipo, bem pequenininha, né? De todas as sementes. E crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm alinhar-se nos seus ramos. Olha só, diferente da parábola do joio, aqui não tem a explicação da parábola do grão de mostarda, mas a gente vai entender e interpretar juntos, tá bom? O que ele está dizendo? Que um grão de mostarda, que é muito pequenininho, quando cresce, é semelhante a... é maior que as hortaliças. Então, ele em semente é muito pequenininho, mas quando cresce ele fica tão grande, que as aves dos céus vêm alinhar-se nos seus ramos. E eu compreendo desse texto, que isso é a nossa fé. Ele compara o grão de mostarda ao reino dos céus, né? Então a nossa fé, mesmo que seja muito pequenininha, mesmo que a gente esteja num dia em que a gente está duvidando e que a gente tá, nossa, mas será que isso é para mim? Será que isso vai dar certo? Será que Deus vai prover? Se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, as coisas irão acontecer, porque a gente só precisa acreditar. Jesus ele fala que crendo você pode todas as coisas, então a gente só precisa acreditar. E aqui quando ele fala todas as sementes, o grão de mostarda é menor que todas as sementes e crescida é maior que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm alinhar-se nos seus ramos. Então, ele fala que esse grão de mostarda é semelhante ao reino dos céus. Ele sempre compara alguma coisa da parábola ao reino dos céus, porque ele está tentando explicar para as pessoas o que é o reino dos céus. Então, ele fala que quando a gente dá frutos, quando a gente cresce em Deus, quando a gente cresce em fé, quando a gente cresce em princípios, as aves dos céus vêm se alinhar-se nos nossos galhos. A gente tem graça perante aos olhos dos outros. As pessoas enxergam a graça do Senhor Jesus em nós. Sabe, eu compreendi dessa forma, eu entendi dessa forma e eu quero interpretar junto com vocês. Que quando nós temos o Senhor Jesus no nosso coração, quando estamos nele e ele está em nós, nós temos capacidade para acolher as pessoas, nós temos capacidade para acolher as aves em nossos ramos. É meio que isso, sabe? Nós temos capacidade para amar, nós temos capacidade para dar sombra, nós temos capacidade para dar aconchego, nós temos a capacidade que o Senhor Jesus Cristo teve na terra. Capacidade de olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, porque amor é isso, eu repito, falo várias vezes aqui, amor não é um sentimento, sentimento é paixão, sentimento entre homem, mulher, namorado é paixão, sentimento que você tem pelo seu filho, isso tudo é sentimento, mas amor é um mandamento.
e o mandamento que o Senhor Jesus nos deixou para que quando nós olhemos o nosso próximo passando por uma situação ruim, aquilo nos incomode a tal ponto que não consiga fazer outra coisa a não ser ajudar, a não ser mudar aquela realidade, a não ser interferir para que aquilo seja um problema resolvido na vida do outro, na vida do nosso irmão. Então sejamos assim, tenhamos fé todos os dias, mesmo que pequena, mesmo que a nossa fé, a gente não deve ter uma fé pequena, né? Mas mesmo nos dias que a gente estiver se sentindo para baixo, mesmo nos dias que a nossa fé estiver um pouquinho abalada, que a gente consiga se manter firme e lutar contra isso. Eu aprendi que é lutando, resistindo mesmo contra o desânimo, resistindo contra a vontade de parar, resistindo contra a vontade de desistir, que o inimigo foge da gente, quando a gente resiste, quando a gente bate de frente mesmo. Então, que sejamos assim, mesmo se a nossa fé estiver pequenininha, que a gente tente ler a palavra, que a gente se encha da presença de Deus, que a gente ouça um louvor, que a gente faça o que precisa ser feito para que a nossa chama, que a nossa luz não diminua, que a nossa luz não se apague, que a gente continue sendo luz para as pessoas, que a gente continue sendo divulgadores do reino dos céus, que a gente continue ajudando, que a gente continue sendo árvore para alinhar as aves nos nossos galhos, nos nossos ramos, que consigamos interferir na vida das outras pessoas de forma positiva, para que a gente seja resolução de problema, para que a gente seja provisão na vida das pessoas, sabe? Eu consegui entender isso dessa parábola. E me falem se é o que vocês entenderam também. Eu sempre falo, se possível, pegue a Bíblia, leia você mesmo, medite na palavra, imagine, faça anotações e tire as suas próprias conclusões, interprete da sua forma, porque Deus ele fala no coração de cada um da forma que cada um vai entender. Então eu entendi de um jeito, talvez você leia e entenda de outro. E se conseguir, compartilha com a gente, manda aqui nos comentários: tá, Niele, eu entendi tal e tal jeito, não foi dessa forma que eu entendi. E tudo bem, porque Deus ele nos dá essa capacidade de interpretação. Ele nos dá essa capacidade de interpretação através do coração de cada um, sabe? De acordo com o coração de cada um, com o que tem dentro do coração de cada um, com a vivência de cada um, porque nós somos formados disso. Nós somos formados de tudo que nós vemos, ouvimos ao longo da nossa vida, de todos os acontecimentos. Então, cada um tem uma capacidade de interpretação diferente. E é importante essa troca, sabe? Essa troca mesmo de ideias, de ideias. E é isso, por hoje é só. Graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Eu sou muito feliz fazendo isso e até amanhã. Um beijo.